Olá, Caxias, boa tarde, região dos Cocais. Estamos chegando com mais um Panteão Cast. Muito obrigado a você pela sua audiência, pela sua preferência. Se o conteúdo que a gente for trabalhar aqui fizer sentido para você, compartilha também, entregue aí para outras pessoas. E a gente vai conversar agora, né, com a Rafa Barbosa, que é empreendedora, né, consteladora também. A gente vai entender um pouquinho aqui dessas duas áreas, porém ela também está aqui para divulgar um evento, né, que vai acontecer aqui na nossa cidade, que ela está promovendo. E quero dar boa tarde a você. Muito obrigado, né, por ter vindo, pelo universo, ter conspirado para que a gente se conectasse, né? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero te agradecer pela oportunidade. Eu quero dizer que eu estou muito alegre. A gente já teve uma conversa aqui de bastidores. Eu adoro essas conversas, porque a gente descobre muita coisa interessante, troca muito. E é uma alegria compartilhar com vocês e contigo, Julimar, dessa conversa. Estou vendo que vai render muito pela nossa conversa de bastidores. Eu estou aqui de coração transbordando. Estou muito alegre porque eu me senti em casa de novo. Essa coisa hospitaleira que Caxias tem é impagável. E vamos começar nosso bate-papo. Espero também que faça sentido para você. Legal. Antes da gente começar, eu quero só agradecer aqui o Instituto Cuidar, que é o nosso parceiro. Obrigado aí a todos que fazem o Instituto Cuidar. O Instituto Cuidar que está localizado ali na Avenida Central, na loja 7, em frente ao BS do Piquezeiro, ali em frente a Narcojoias. Está bem localizado e você pode buscar pelos serviços do Instituto Cuidar. Atenção aí, você que são classistas, né? Além de estudantes, servidores públicos, arquitetos, profissionais de educação física, dentre outras classes, o Instituto Cuidar está comercializando planos de saúde médico e odontológico, e você pode acessar esses planos de saúde médico e odontológico pelos números 98482-8461, 988-537913 e 988-165564. Atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Você entra em contato também, você que tem aí um empreendimento e deseja que os seus colaboradores tenham acesso aí a um bom plano de saúde, você pode entrar em contato, que eles vão com certeza até você para explicar melhor quais as linhas de trabalho. Só lembrando que o plano médico, carências reduzidas aí para os dois planos, carências reduzidas a partir de R$ 78,84 plano médico e R$ 14,90 plano odontológico. Então, vigência para o Maranhão e para o estado do Piauí, já são mais de 3 mil vidas que o Instituto Cuidar faz todo esse gerenciamento, né? Ou seja, são muitas pessoas que acreditam nesse trabalho que dá resultados. Além disso, o Instituto Cuidar tem o seu braço social, tem o projeto Mais Cuidar, que leva atendimentos gratuitos aqui para a cidade de Caxias. Eles escolhem um momento do ano para poder fazer como se fosse uma ação global, onde os jovens, seja numa escola ou num projeto social, têm acesso gratuito a tratamento odontológico e outras ações. Depende muito do objetivo de cada ano. Ano passado a gente acompanhou lá no Teso Duro, foi um sucesso lá. Então, parabéns ao Instituto Cuidar. E mostrar aqui o livro, A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. A Rede Meio Norte é uma emissora sediada no Piauí e que promove regionalização televisiva. Então, o estudo é sobre ela, porém, a gente fala aí sobre... Você vai entender o que é regionalização televisiva, como ela se dá no Brasil, um pouco sobre a legislação, um pouco sobre construção de cidadania na TV. Então, você vai saber mais no livro. Se fizer sentido para você, adquira. Tem o e-book, você pode adquirir pela Amazon e também pela Hotmart. Você adquire apontando aí para esse QR Code, você tem acesso ao curso também, vídeo. Você tem o curso da Nova Televisão é Regional, tem umas aulas que eu gravei e você pode ter acesso apontando o QR Code aí para esse QR Code, você vai
direto lá para o link lá do curso da Nova Televisão Regional, tá? Aqui você acessa o livro, neste outro, né, que eu estou mostrando agora. Então você vai lá para a Hotmart e lá você adquire o e-book. Agora, se você quer adquirir o livro físico, você precisa entrar em contato comigo nesse número aqui, tá? 999050529. Além dele, você pode adquirir o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. E aqui já é religiosidade popular. Muitas pessoas acreditam que os três mortos, eles obram milagres, porque as pessoas vão lá para agradecer, né, por uma graça alcançada. Lá na MA 034, ali entre o Brejo de São Félix e o Paiol do Centro. Então as pessoas, eu vi aquele fenômeno comunicacional acontecendo, religioso, sincretismo religioso, interessante, é muito bacana lá, porque você tem o evangélico, o católico, as pessoas de matriz africana, né, os umbandistas, pessoas que vão lá para agradecer e que acreditam que os três mortos obram milagres. E eu digo, poxa, aqui tem um fenômeno comunicacional acontecendo. E tem uma teoria da comunicação chamada folk comunicação, que estuda exatamente esses tipos de manifestação. E aí eu estudei o assunto e aí se transformou num livro. Então você pode adquirir, o livro está disponível na Livraria Graúna, Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada, tá? Então se você quer adquirir o livro físico, ou pelo número que eu acabei de mostrar, 999050529. Gente, estou recebendo aqui a nossa entrevistada de hoje, que é a Rafa, né? Melhor, a Rafa Barbosa, empreendedora e consteladora. Você trabalha as duas coisas nos treinamentos? Vou começar por aí. Boa tarde. Boa tarde. Novamente, eu quero te parabenizar pelo livro. Maravilha. Porque a construção de um livro não é um processo fácil. Pois é, verdade. E essa caminhada para você desbravar um tema de pesquisa, problematizar, sim, entender, parabéns, tá? Eu agradeço demais a minha orientadora, porque ela foi muito criteriosa, né? Ela é muito exigente, por sinal. A professora Samanta, acho que vocês conhecem, conheço, né? Professora Samanta Viana Castelo Branco, muito exigente. Então, quem lê o livro, ele vai... um dia desse teve uma pessoa que perguntou, Julimar, quanto é o livro? Eu digo, 147 reais apenas, né? Aí ele disse, rapaz, não tá caro não. Eu disse, quando chegar na 20ª página, você me liga só para me dar um feedback. Aí ele disse, de fato, realmente tá barato. Então, que bom, né? Pronto. Então você estudou no Piauí, inclusive, né? Foi. Eu me graduei em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Aí. Trabalhei no lugar que você está estudando. Maravilha. Que você estudou para o livro, né? E aí e lá você fechou, né, a parte da parte de comunicação? Sim, eu atuei como CLT e depois eu tive uma agência de publicidade, né? E atuei por um bom tempo. Fui mordida pelo bichinho da pesquisa. Bom. E aí eu fui fazer mestrado, né, no Rio Grande do Sul. Bacana. Em Ciências da Comunicação. E aí a gente começa a experimentar as profissões que a gente exerce e a gente percebe que a gente só vai, de fato, entender as nossas profissões e ser profissionais mais gabaritados no mercado, atuando, verdade, né? É na prática que a coisa acontece mesmo. Que a coisa acontece. E aí também, já entrando no assunto que você me perguntou, foi aí também que eu vi a importância do autoconhecimento, porque chega um momento da nossa trajetória que a gente está só repetindo, está correndo em torno do próprio, né, rabo, correndo exatamente. Em círculos, e não evolui. Tem que sair dessa repetição. Repetição, né? É um loop que a gente nem percebe que está fazendo, né? Isso. E aí a gente fica... nós, seres humanos, a gente tem uma tendência já automática a se auto-sabotar. E a gente não percebe isso. Vamos dar um exemplo simples. O cliente te pede um orçamento. Esse orçamento não vai impactar no teu faturamento mensal? E todo dia, quanto mais orçamento você passar, você não tem probabilidade de
poder fechar a venda e ter esse faturamento? Por que você vai procrastinar esse orçamento? Exatamente. É uma autossabotagem. Aí, se você, por exemplo, tem que escrever aquele projeto para bater na porta daquela pessoa que vai abrir para você a questão financeira para viabilizar aquele projeto, por que esse projeto não está pronto e por que você já não está na porta dessa pessoa apresentando esse projeto? Exatamente. Então, é uma questão de decisão mesmo, né? Isso. Você precisa querer fazer. Eu só, antes da gente entrar nos temas, eu queria só que você destacasse um pouco sobre esse trabalho que você vai fazer aqui no Clube Alecrim, né? Vai ser que dia? Vai ser no Hotel Alecrim no dia 15 de julho. É um evento aberto, é? Vai ser uma imersão presencial. Imersão presencial. Aí ela tem um investimento para você participar, é R$127, é preço de à vista. Sim. E se você for pagar parcelado, é R$135. Olha só. Nós vamos começar às 8h30 da manhã, com intervalo para almoço, e nós vamos até 7 da noite. Nós vamos mergulhar, porque a decisão, ela é importante. Mas se você não estiver disposto a pagar o preço para se conhecer e entender qual é a crença limitante que está te atrapalhando, está te impedindo, por exemplo, das mesmas coisas de fazer um orçamento, Sim. de preparar um projeto, de buscar uma consultoria para profissionalizar, né, o teu negócio. Então, tudo isso, a gente tem que entender o que está por trás disso. Porque é verdade. Aparece para fora em coisas do cotidiano, corriqueira, mas dentro tem a real motivação inconsciente, porque aquela dinâmica está te atrapalhando, te travando, né? Então, o evento ele vai ter esse objetivo de destravar muitas crenças das pessoas, é isso? Isso. Por quê? Porque a gente, quando vai se comunicar, dependendo de técnica, a gente se comunica até a página 10. Vou dar um exemplo muito prático. Eu começo uma produção de vídeo. Eu vou fazer ali no começo, porque eu estou empolgada, não sei o quê. Mas se não tiver as curtidas que eu acho que eu tenho que ter, se não tiver os comentários, os compartilhamentos, eu vou desistir. Parece que a pessoa se desestimula se ela não está resolvida emocionalmente, digamos assim. Aí, se emocionalmente ela está fortalecida, ela vai dizer assim, não, eu preciso pagar o preço de continuar gravando, me desafiando, sendo constante. Mudar a estratégia. Isso, mudar a estratégia, me desafiar. Bem, não funcionou eu falando, mas quem sabe não funcione eu dando dicas mais curtas. Sim. Quem sabe não funciona eu fazendo imagens externas. Olha só. Quem sabe não funciona eu entrevistando alguém ou trazendo o testemunho de um cliente e depois falando como que eu soluciono isso. Muito legal isso aí, viu? E eu acho muito bacana quando está acontecendo muito, né? Isso aqui. Eu acho que esse movimento, né? Esse movimento de treinamentos, porque é um treinamento também, né? Vamos só ressaltar aqui, antes de eu concluir aqui, vamos só ressaltar a data. A data é 15 de julho. 15 de julho. O tema é assim, ó, é imersão presencial, assuma sua voz e viva a sua autenticidade. Por que é a autenticidade? A gente, para assumir a voz da gente, a gente precisa tirar as vozes ancestrais que estão lá nos sabotando. Mas, ao mesmo tempo, honrar essas vozes, porque foi graças a esses ancestrais que nós chegamos até aqui. Muito legal. E o que é a autenticidade? É depois que eu começar a entender essas crenças, como isso me paralisa, o tamanho da minha lealdade invisível aos meus ancestrais, que eu começo a curar isso, quem sou eu? Qual é a minha essência? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? Qual é a minha assinatura única que só o Julimar pode entregar para o mundo? Devido à história dele, né? E tudo aquilo que constitui ele como um ser humano. Aí você vai trazer a tua verdade para o mundo, que vai conectar com outras pessoas que tenham, né, essa mesma verdade, mas com histórias diferentes. Porque às vezes a gente não precisa viver as mesmas experiências para se identificar com a história do outro. Muito legal. Você... eu acredito que nesse caso específico, a pessoa tem que ter a questão da humildade mesmo para gerar empatia, né? Porque às vezes, se a pessoa está com o ego muito inflado, não consegue nem entender o que a pessoa está sentindo ou dizendo, né?
E aí, por exemplo, se a pessoa está com uma ego inflada, adorei, a gente acha que o problema da humanidade é a questão da ganância e do dinheiro. O problema da humanidade é a arrogância e o orgulho. Quando eu estou muito ferido ou ferida pelas minhas questões e ancestrais, as minhas que acontecem na minha geração, mas que está para trás, que eu estou reproduzindo, eu acho que eu sei demais. Eu acho que o que eu faço tá bom. Eu não tenho essa humildade de reconhecer que eu preciso, às vezes, voltar 10 casas. É muito desafiador isso. Então, quando você começa a entrar nesse processo de se autoconhecer, você vai entrar em contato com lados seus que não são muito bonitos. Exatamente. E esse lado que não é muito bonito é que tá teu tesouro. Mas aí a gente só quer bancar aquilo que as pessoas acham bonito e legal na gente, para ser queridinho, aceito. Mas enquanto você ficar nesse lugar de agradar, de ser querido, de não saber dizer não, você vai morar na escassez. E se você conseguir ter um crescimento, esse crescimento vai parar, vai estagnar. Você vai estar um jeito inconsciente de se auto-sabotar e gastar esse dinheiro, de perder alguma coisa, porque você não acha que merece ir para o próximo nível. Embora lá no seu íntimo isso esteja pulando, querendo sair para fora, mas não vai sair enquanto você não tiver essa humildade. Tanto na questão espiritual quanto emocional, o nosso grande rumo, nosso grande objetivo é chegar na humildade. Sim. Quando a gente chega na humildade, a gente é capaz de dizer, bem, essa é a minha história, tem esses componentes de dores, foi desafiador. É não negar, né? Pronto. A pessoa não precisa... Ela precisa reconhecer que existe alguma coisa, porque tem gente que quer ignorar um problema que existe dentro dela, às vezes, né? Pronto, você falou, ótimo. Esse não negar. Quanto mais você negar, mais esse problema vai crescer, se levantar contra você mesmo, e todo mundo vai ver. Todo mundo vai perceber isso na tua história. De tanto que tu tenta esconder, isso vai transbordar e vai aparecer e vai se virar contra você. Então, quando você começa nesse processo de se humildecer, de entender as coisas difíceis que você mesmo gerou na sua vida, mas que também tem questões ancestrais ali, e que você tem que olhar para aquilo, dar um lugar de honra e dizer, olha, a gente foi até aqui, não precisa ser do jeito que foi sofrido, porque imagina, a gente teve muita renúncia, teve muita perda para que a nossa vida chegasse até aqui. Sim. Né? Imagina como eram os contextos antes, né? A gente pode imaginar pela nossa própria vivência, né? Como que era esse passado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa essa cura, aí a gente vai atrás. Por que meu avô foi ausente? Por que meu pai foi ausente? Por que meu bisavô foi ausente? Por que os homens na minha família, eles não aparecem? Inclusive, essas perguntas que você está fazendo aí, eu queria só saber assim, se isso resolver essas questões ajuda no destravamento de questões, por exemplo, financeiras, de negócio. O teu foco é o empresário? Qual é que público você costuma trabalhar? Ou é qualquer pessoa que tenha desejo de curar algum trauma? Geralmente, quando as pessoas chegam para falar comigo, elas não estão vendendo, elas não estão conseguindo colocar a voz dela no mundo. E a gente só vai resolver essas questões emocionais quando dói no bolso. Olha, infelizmente. Só. Geralmente a pessoa já está em crise quando chega, né? Ela não vai buscando se curar porque está próspera. Não, quando está tudo bem, a pessoa vai esbanjar ali, né? Com certeza. E essa dor financeira é que vai levar, ela tem que agradecer essa dor financeira. Eu agradeço todos os meus fracassos, porque na constelação a gente aprende que essa abordagem que eu trabalho é uma abordagem terapêutica, que todos os nossos fracassos nos preparam para o sucesso. Eu só vou ser digna do sucesso quando eu honrar os fracassos e aprender com tudo que eles me ensinaram. Muito legal. E essa questão familiar, pai é mundo, pai é minha relação para fora, é a relação com dinheiro, com conquista. Eu tendo o pai dentro de mim, tomando ele, aí você vai me dizer, é porque você não teve meu pai. Como é que eu vou tomar um homem que me abandonou minha mãe? Ele teve os motivos dele. E na constelação ele é grande e você é pequeno. Então quem é você para julgar os seus pais e os motivos dele? Agora, se você busca
aceitar a sua história tal como foi. E aí é um processo, tá? Até você tomar a sua história. Bem, foi isso que foi possível fazer. Agora eu vou fazer um pouco diferente, honrando meu pai. E tudo que ficou para trás na nossa história, você ganha uma força para ir para fora. E mãe é relacionamento íntimo. É nutrição, é acolhimento. Então, o pai vai te ajudar a botar um projeto no mundo, mas a mãe vai te ajudar a encorpar esse projeto, a nutrir esse projeto, a deixar esse projeto de pé, para que o pai pegue, estabeleça esse limite, romper, que é essa relação doméstica, que a mãe é a relação doméstica, para levar esse projeto para o mundo. Mas é por isso que eu tenho que ter papai e mamãe dentro do meu coração integrado. Isso. Eles podem ser separados, seus pais, que é o meu caso. Mas dentro do teu coração, papai e mamãe precisam estar integrados. Porque é a tua força feminina e masculina. Sim. Que é independente de sexo, né? De biologia, isso, de masculino e feminino. É a energia feminina que tem em você e a energia masculina que tem em você. Quer dizer, não importa se é homem ou mulher, a energia masculina e feminina está dentro de cada ser humano, é isso? De cada ser humano. Que é o yin e o yang, que é trabalhado, que os orientais trabalham, né? Cada lugar tem uma forma de dizer isso aí, né? Isso. Tem alguns falam que é ânimos ou ânima. Né? Eu estou trabalhando com esse do Jung, porque na constelação a gente trabalha muito com o Jung, porque o Jung acredita que a grande virada de chave do ser humano é o espiritual. Sim. Freud já acreditava que estava na sexualidade, né? Daí exato, que eles romperam. Eu acho que, inclusive, embora nós tenhamos freudianos, né? A psicanálise trabalha muito ligada a Freud, né? Eu acho que o Jung superou ele. Eu acredito muito nisso, porque ele descobriu os arquétipos, os padrões. Mas eu acho que não é que o Freud esteja errado. Não, acho que cada um deu a sua contribuição no seu tempo. Exatamente. Você pode muito bem identificar questões onde o id está muito, né? O id, ego, superego e tal. Mas você pode trabalhar os padrões ali do Jung, né? Muito mais... Porque, por exemplo, quando o Jung faz a descoberta do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal e familiar, é o que a gente está falando. Agora há pouco a gente estava dizendo o que te limita à questão financeira, né? Quando você chega para fazer um trabalho e entender o que está te paralisando. A nossa primeira camada de crença que está dentro do inconsciente familiar é as nossas crenças ancestrais. Né? Aí depois as nossas crenças da criança ferida. E depois as crenças já na nossa fase mais jovem e adulta, que são as crenças que menos nos promovem dificuldades. Mas as ancestrais, por elas serem dinâmicas tão ocultas, inconscientes, né, que a gente nem estava aqui ainda quando elas aconteceram, foram sendo passada, né, de geração. As pessoas vão, por questão de lealdade invisível, honrando os ancestrais de forma negativa. Se você fracassou, eu também fracasso. Se você ficou em silêncio, eu também vou ficar em silêncio. Olha o meu caso. Eu sou uma comunicadora, desde 7 anos de idade, que eu percebi que a minha alegria era conversar com as pessoas. Eu amava ficar na porta conversando com as minhas amigas. Amava, não tinha coisa melhor para mim, até do que pular elástico, era melhor. E aí, com 14 anos, eu comecei a ver, depois que eu resgatei um diário que eu escrevia quando eu tinha 14 anos, o quanto que a comunicação escrita também era algo. Então, a comunicação que a psicologia fala que de 7 anos começa a manifestar o nosso propósito, 14 ele aparece um pouco mais, e ali até os 40, se a gente não aproveitar e puxar, a gente pode perder esse propósito. O meu propósito estava na comunicação. Mas aí eu venho de uma ancestralidade que as mulheres ficam em silêncio. Olha. Aí eu tinha talentos, né, e dons, mas eu não sabia colocar isso para fora. Eu falava das coisas das pessoas, dos outros, aquela comunicação mais em terceira pessoa. E aí, quando eu vi pro digital, que eu comecei, eu falei, gente, tem que contar a minha história, tem que me conectar com pessoas que tenham, né, as mesmas dores que eu, para eu ter os meus clientes fazendo meu trabalho. Aí foi aquele processo, até eu me autorizando, aí chegou
a formação de constelação e eu achei que eu estava fazendo constelação para ajudar as empreendedoras a destravarem suas vozes, mas eu estava ajudando a mim mesma, porque quando eu comecei o processo de olhar para as dinâmicas ocultas da minha ancestralidade, nossa, eu vi coisas assim, como é que a minha ancestralidade, principalmente as mulheres, entendiam dinheiro. Sim. E como que a gente se relacionava com a profissão. Primeiro que eu tive algumas ancestrais, como a maioria de nós, analfabetas. Sim. Então, essa relação com o estudo foi um romper. Eu fui a primeira da minha família que fez graduação. Ou seja, já é uma disrupção comparado com toda a ancestralidade, né? Eu estava observando o seguinte, que tem questões, códigos e, enfim, que determinados públicos não vão dominar porque eles não têm a primeira referência, né? Você primeiro vai trabalhando aos poucos, aí você trabalha gradualmente dentro do curso, é isso? Na imersão para não atrapalhar, porque você não pode começar lá de cima sem dar as bases aqui, né? Ótimo, você arrasou. Por isso que a imersão é o dia inteiro. Na primeira parte a gente vai trabalhar dentro, por isso que eu não tenho como trabalhar voz fora. Voz é de dentro para fora. Por isso que eu comecei, foi bem intencional, foi estratégica, dizendo que quando a gente sai de uma graduação de comunicação ou de qualquer área, a gente não se torna a faculdade não nos torna um bom profissional. Boa ideia, o que nos torna um bom profissional é a nossa prática. É a nossa capacidade de pegar a nossa história com as duas mãos e usar isso dentro do nosso trabalho, criar nossos diferenciais. Não foi à toa, foi intencional. Aí voltando, então quando eu começo a olhar para tudo isso, eu consigo ir me libertando e indo além do que eles foram. Sim. Porque é muito desafiador você se autorizar dentro de você e ir para além dos seus ancestrais. A gente começa com a criança interior, porque ali na criança interior a gente consegue ver questões ancestrais. Isso. Então é bem interessante. E aí a gente vai entendendo a partir de exercícios sistêmicos as crenças limitantes que paralisam essa criança. E aí depois a gente vai entendendo como que essas crenças, né, essas dinâmicas operam de forma a te tirar do lugar que você quer ocupar, de ir para o novo. Porque, como eu falei, estava falando agora com o Julimar mais cedo, a mudança que você tanto busca está na morte da vida velha. Exato. Que você teve até aqui. E da velha criatura. Da velha criatura, né? É evangélico e como eu, né? E lê a Bíblia e acredita em Cristo. A gente precisa morrer, se esvaziar do eu, do ego, aí já pegando o Jung, né? Se esvaziar do ego. Porque quando eu estou no ego, eu estou funcionando para fora. Meus referenciais de mundo é fora. Então, eu ainda estou competindo com as pessoas. Sim. Eu estou perdendo tempo com a picuinha lá. Pequenas, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês muito profunda, que é um código que ele gosta, aproveitando a palavra de prosperidade. Não exerce governo nem liderança quem está na picuinha. Não adianta. Esse é forte, viu? Não adianta. Você tem. Por isso que é importante você entender o que a tua criança de fato quer. Porque olha um exemplo assim, bem simples para a gente entender como essas dinâmicas são bem malucas. Eu já atendi uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de cobrar, é uma excelente profissional, quando ela senta para escrever uma petição, arrasa, tem um caminho muito interessante, mas o que ela espera dos clientes? Reconhecimento, porque ela não teve reconhecimento de papai e de mamãe, e quem espera reconhecimento do cliente não recebe dinheiro, então vai arrumar cliente problemático, cliente que pede desconto, cliente que não quer pagar. Quando você cura essa busca de reconhecimento de papai e mamãe que você projeta no teu cliente, você vai ganhar só dinheiro. E só adulto ganha dinheiro, criança não ganha dinheiro. Muito interessante. O adulto... Criança ganha mesada. e vamos só lembrar, né, que você pode ser uma pessoa acima de 30 anos e ser uma criança. Você pode ter 40, 50, 60 anos e ser uma criança. Exatamente.
Você não cresceu emocionalmente, né? Por isso que na Bíblia está lá todas as promessas. Deus não vai dar a direção de um carro para a criança, trazendo para uma coisa palpável. Você não vai receber suas promessas, suas bênçãos, enquanto você não for adulto. Até o apóstolo Paulo fala muito, né? Quando eu era menino, falava coisas de meninos. Quando me tornei um adulto, falo coisas de homens, né? Então, você tem que renunciar. E onde é que está essa criança ferida? Está na alma. E aí isso dificulta chegar no espírito. E quando eu chego no espírito, que aí é que vamos trazer o Jung para a gente conectar. O Jung fala que a gente vai chegar a um ponto no nosso processo de individuação, que é encontrar nossa essência, chegar a ser quem a gente é, sem as repetições ancestrais, quando a gente de fato, o rio encontra o mar. Onde é quando o rio encontra o mar? Quando eu encontro a questão espiritual. Porque o ser humano, ele é espírito. Exatamente. E aí ele vai ser inteiro. E aí ele sendo inteiro, dentro de tudo aquilo que aconteceu com ele, sem julgar, aceitando, tomando essa história, ele vai encontrar tesouros dentro dele que ele nunca nem imaginou que existia. Mas que essa história, esse destino difícil trouxe para ele. Então, por isso é que a gente paga um preço muito alto, mas a recompensa também é muito boa. Muito interessante isso aí, porque nós vivemos mais recentemente, a gente tem observado que, falando de um modo em geral da população brasileira, né, nós estamos hoje com mais de 33 milhões de pessoas, às vezes, passando fome. Oficialmente foi dito isso, que temos 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 120 milhões comendo mal. Então, pessoas que estão se alimentando razoavelmente bem, com três refeições e tendo um padrão de vida mais ou menos, é um número limitado comparado ao mundaréu de gente que a gente tem no Brasil. E aí o que está por trás de toda essa miséria às vezes? Tem muita crença. A escassez, ela é mental, ela é espiritual, ela tem a ver com tudo isso aí também, né? Não é só questão de política pública, não tem a ver só com isso, né? A escassez tem no espírito, mas só que para eu chegar no espírito, eu preciso passar pela alma. E essa alma está ferida. Essa alma tem conteúdo denso, que precisa ser chorado, diluído. A cura vem aí, pelo sentir e chorar essas dores. Porque tem coisas que não vai ser possível você acessar se não for através do sentir. Exato. Isso dói. É verdade. E aí você tem que chorar isso. E isso vai dar um tempo, que é o pagar o preço. Até na terapia, você observa, quando o paciente paga pela sessão, ele está mostrando para o terapeuta, o paciente não se dá conta disso, que ele está disposto a pagar o preço subjetivo. Sim. Quando esse paciente não quer pagar o preço da sessão, que é o dinheiro, isso é um espelho do que está dentro. Ele não quer pagar o preço de dentro. Olha que coisa interessante. E aí... É como se a pessoa estivesse se comprometendo ali em mudar, né? Porque quando eu pago, eu disse assim, eu decidi. Exato. E aí agora eu vou viver a jornada. Eu preciso me comprometer. Tem que se comprometer. Porque qual é o preço? Criança vai dizer que pede desconto, esqueceu o dinheiro, vai pedir. Adulto não, ele não vai esquecer, ele vai lá. É quanto? Tanto, tá aqui. Pagou, entrou, fez e foi. Então é por isso que a gente precisa se comprometer. E aí quando você é um empreendedor de visão, que você pagou esse preço, você perde o medo de cobrar pelo teu trabalho. Tu perde o medo de fazer com que as coisas dentro do teu negócio funcionem e gerem lucro. Tu tá empreendendo, tu tá fazendo a gestão, até porque tu tá contratando uma equipe, e essa equipe é uma família, e tu tá gerando renda para outras pessoas, e essas pessoas têm que colocar o pão nosso de cada dia dentro de casa. Então, se tu começar a não cobrar no teu negócio, como é que essas pessoas que trabalham contigo vão garantir a sobrevivência da própria família? Exatamente. Então, você é um transbordamento, um na vida do outro, e essas pessoas que trabalham contigo e tu transborda através desse pagamento, elas vão transbordar em outra vida. E tudo isso vai se voltando para você. Exatamente. Né? Então, a gente começa a ver que a gente não está tão apartado assim do mundo,
que a gente não pode se isolar e se fechar no medo, a gente tem que ter ousadia e a gente tem que ter coragem para fazer alguns movimentos, porque a gente ficar na escassez não vai depender só da gente, a gente vai comprometer outras pessoas. Né? Então, essa questão da pobreza está no espírito. Então, a questão da prosperidade não é prosperar os outros. Primeiro, tem que ajudar. Você, sendo próspero, você vai automaticamente transbordar para outras pessoas. Não é isso? Com certeza. E você sabe, isso é tão verdadeiro, dessa escassez no espírito, que você vê pessoas que veio de família muito humilde, pobre, que ele não tem na história da ancestralidade dele uma herança empreendedora, uma herança financeira, mas ele prospera. Exatamente. Por que ele prospera? Porque ele vai aprender que ele pode pagar o preço. Ele vai aprender que ele pode mudar a mentalidade dele. Aí é a metanoia que fala na Bíblia, né? Muito porque legal isso aí. É a morte. Aí a gente falou agora aqui no começo, a mudança que eu tanto quero está na morte da minha velha vida. E essa morte não é uma morte física. Sim. É uma morte da consciência velha, dos padrões que se repetem, que eu chamo isso de destino. E aí o Jung fala sabiamente, enquanto você não se curar, você vai chamar as repetições da sua família de destino. Mas não é destino, você não está condenado. Ninguém nasceu condenado. E infelizmente, eu vejo muitas pessoas dizendo, mas vai ser sempre assim, mas não será sempre assim. E será se você deixar que seja, né? Tudo é uma decisão de cada pessoa. Eu estou também conhecendo um pouco mais sobre esses assuntos e assim, cada vez que a gente aprofunda no tema, por exemplo, esse que você acabou de falar, matar uma consciência de escassez é como se você, dói demais, né? Porque a pessoa já está adaptada com normalizou, né? Ela normalizou a escassez. Fica na falta. Fica na falta, exatamente. Observa assim, por exemplo, você e outra pessoa. Você vai dizer que esse copo aqui não tem nada. Mas aí eu vou te dizer, não, Juliana, tem água aí, bebe isso aí. Aí se acabar eu vou lá e pego mais. Não, mas eu não vou tomar não, porque se eu tomar que eu vou ficar sem. Tu já tá focando na falta. Na falta, exatamente. E aí você tem que, por exemplo, hoje mesmo eu estava atendendo um cliente e ele me contando que a loja dele começou num cubículo e hoje ele é um dos maiores empresários daqui de Caxias e ele disse que começou sem dinheiro nenhum. Olha só. Nenhum. E ele ainda passou por um problema de saúde com a filha e ele teve que viajar para fora e gastou todo o dinheiro do pouco que ele tinha com a saúde. E hoje ele é um grande empresário, ele se reergueu. Que maravilha. O que é isso? Bem, eu tenho que arregaçar as mangas, pagar o preço, vamos lá. Porque todo o fracasso que eu vivi, se eu olho para esse fracasso e honro ele e vejo o que ele quis me ensinar, isso é pai dentro da gente. O pai, exato, quando ele está bem dentro da gente, ou a gente já tem uma herança, uma bênção paterna, né, na nossa família, a gente consegue ter aquela força de arriscar, de ir para fora e fazer o que tem que ser feito, mesmo sem ter recurso. E daqui a pouco você vai começando a prosperar aqui, prosperar ali, e as coisas vão se levantando. Eu fico também assistindo as histórias, né, de alguns hoje bilionários, né, mas que começaram pequeno. O caso do Flávio Augusto, por exemplo, é um grande exemplo. Um cara que vivia dentro do coletivo lá no Rio de Janeiro, dentro do metrô, e aí de repente ele, né, tem um estalo e começa a empreender nesse ramo de escola e tal. E aí assim, eu fico observando e eles geralmente falam que você precisa ter coragem de mudar a sua atitude, né, diante do... Você precisa se indignar com a situação que você está vivenciando, mas é claro que você precisa curar muita coisa, mas você também tem que decidir que não vai permanecer naquela posição mais, né? Aí, Júlio, vou fazer uma metáfora muito poderosa que eu acho que vai fazer eu não empobrecer isso. E como isso é desafiador de explicar, eu acho que essa metáfora vai ajudar. Você vai atravessar.
Enquanto você... Só colaborando, o Masaharu Taniguchi, que é da filosofia de vida da Seishonoye que eu sigo, ele disse, você tem que queimar a ponte que você passou, né? Para você não voltar para aquele patamar de antes. Ele disse desse jeito, textualmente, né? No livro dos jovens. Quem quiser ler, é muito interessante. No livro dos jovens, ele diz, queime a ponte que você atravessou. Aí, como eu sei que é muito bacana. Mas parece que tem um diálogo com a Bíblia também. Pronto. E nós, como bons comunicadores que somos, podemos ter posicionamentos diferentes, dialogamos lindamente. Exatamente. Vamos pensar na travessia. O pessoal, quando foi sair do Egito, com a mentalidade de escravos, pense, se mente em consciência, que a gente está tentando, né, trazer aqui. Eles levaram 400 anos para atravessar. Cristo, quando veio fazer a nova aliança, Cristo resolveu tudo em 40 dias e 40 noites. Ele atravessou. Exatamente. É isso, é a travessia. E aí Cristo nos mostrou, bem, eu vou me esvaziar de mim mesmo. Olha que coisa incrível. E Satanás tentou Cristo justamente em quem ele é. Por isso que eu tenho que saber quem eu sou em Deus. No ego, né? Ele disse assim, se tu és filho do homem, fala para essa pedra aqui. E aí se ele tivesse um ego inflamado, ele ia ficar zangado, ia brigar. Não. Está escrito, aí ele vai e fala e continua a jornada dele, né? Para mim, aquela parte da tentação dele, para mim, ela é pedagógica de uma forma assim tão profunda, porque na hora que ele diz, olha, se você quiser, você pode ter isso, você pode dominar as pessoas, você pode ser tudo isso. Te dou todo esse reino, ele né? Tava inflando o ego dele ali, né? Capturava ele resiste, né? Porque ele sabe que ele transcendeu tudo aquilo ali, ele transcendeu a materialidade, enfim. Aí eu quero aproveitar o gancho que já que você falou, me lembrou, né? Da identidade. Gente, voz é identidade. Então, quando Satanás fala para Cristo, se tu és o filho do homem, ele está mexendo na identidade dele, está questionando, e Cristo vai lá e reafirma a identidade dele. Eu sou e eu não preciso provar. Quem não precisa provar nada para ninguém, simplesmente é. Por isso que quando a gente começa a se conhecer e paga o preço, quando as vozes sabotadoras se levantam dentro e fora da gente, se a gente sabe quem é e banca essa identidade, nada vai conseguir nos deter, não no sentido de nós sermos inabaláveis, ninguém não existe isso, mas no sentido assim, eu tenho uma ideia, essa ideia nasceu de algo muito genuíno, muito profundo, que não é do meu ego, que não é para mim mesmo, e isso eu tenho que levar para o mundo, isso eu tenho que bancar. Olha, algo que você falou de ideia, né? Muito, muito interessante. Porque se a gente olhar para o mundo externo, né? Tudo que está no mundo externo, um dia ela foi uma ideia, né? E aí eu queria perguntar exatamente sobre isso. É verdade que, assim, toda vez, tudo aquilo que eu sou capaz de pensar, eu posso realizar materialmente, ou tem suas relativizações? Não tudo. Então, se eu consigo... Se tiver dentro do teu propósito... Exatamente, sim. Dentro do propósito e tal. Tudo que eu consigo pensar aqui, eu posso transformar isso num... Porque tem toda uma regra também, não é eu pensar... Se vai fazer mal às pessoas, pode não acontecer também, né, gente? Você tem que vai atingir positivamente as pessoas? Tem outras questões também que você tem que levar em conta na hora de pensar algo, né, nessa vida. Sim, né? Tem que estar dentro do teu propósito. Você tem que honrar quem veio antes. O Jung tem uma frase assim tão linda que quando eu experimentei essa frase a primeira vez, ela mexeu tanto, ela ficou dentro de mim um tempão, até eu ter um entendimento dessa frase. Ele disse que as nossas ideias são como tochas passadas de mão em mão, que a gente acha que é nossa. Bacana isso aí. Eu acho isso tão lindo e tão profundo, porque está muito conectado com o propósito. Porque aí é essa questão da constelação que a gente trabalha muito. O Juliel não chegou onde ele chegou... o Julimar não chegou de onde ele chegou do nada. O Julimar, ele é um resultado, né? de uma história que está anterior ao nascimento dele. Exatamente. Então, quando ele chegou aqui, se ele não honrar tudo isso... isso é a honra interna, tá? Essa realidade dele. Quando ele vai assumir uma profissão, ele tem que honrar quem antecedeu ele. Exatamente.
E aí, quando ele vai casar, ele vai ter que honrar a parceira dele. Quando ele vai fazer um negócio com o cliente, ele tem que honrar o cliente dele, que está honrando o negócio dele. Então, a gente se move em honra. E para eu me mover em honra, eu tenho que ter uma humildade suficiente de dizer assim, sem essa pessoa e sem essa situação, eu não teria chegado até aqui. É verdade. Então, por isso que as nossas ideias, elas têm que estar dentro de um propósito para elas acontecerem, porque elas não nos chegaram à toa. Ai, fui eu que magistralmente tive essa ideia. Menos, quase nada. Eu queria lhe perguntar ainda, pode ser que seja uma questão que você possa responder por meio do conhecimento que você tem sobre constelação. Porque tem essas ideias de escassez, por exemplo. Uma família que o avô, né, o avô, o pai, a mãe e assim, e outros entes familiares sempre foram pobres, né? A ancestralidade dela, ela sempre foi pobre. Eu já escutei um ensinamento que diz assim, se uma pessoa se ilumina dentro de uma família, ela pode curar toda a ancestralidade. É possível isso acontecer? Super. Aí, nossa, você tocou num ponto muito lindo. Ai, eu tô amando. Julimar, todos nós estamos a serviço do nosso sistema familiar. Uns se colocam a serviço com destinos difíceis para poder denunciar segredos ancestrais de dor e sofrimento, que é pesado, não vamos entrar nisso. Verdade. É uma seara. E aí, quando eu começo a olhar para isso, e aí eu me perdi. Volta. É sobre se uma pessoa se cura, ela pode curar a ancestralidade dela inteira. Aí o sistema, geração após geração, se ele não se curou, ele vai repetir o mesmo padrão, até que um se levante e diga, eis-me aqui, levante-me a mim, que é bíblico, muito que está lá na constelação também. E aí essa pessoa, por isso que está lá na Bíblia, eu vou olhar as iniquidades e pecados da tua família até a terceira e quarta geração. E aí, por isso que quem se levanta para fazer essa cura no sistema, que é o pagar o preço, ela vai viver coisas desafiadoras. E aí ela paga o preço financeiro e ela paga o preço subjetivo, que é o físico, né? E emocional. E o emocional. Muito legal. E aí, mas assim, ó, na hora que ela abre esse caminho de cura na ancestralidade dela, pode ter certeza que ninguém mais do sistema familiar vai ficar igual. De uma forma ou de outra, todo mundo vai começar a se mexer. A negação que existia vai morrendo. Isso se dá pelo transbordar mesmo da pessoa, né? Parece que o que a pessoa transborda ali é energia mesmo, né? Do ponto de vista energético, ou é consciência. É porque eu vou falar uma coisa que é dura de escutar, mas eu acho que por aí a gente vai entender melhor. Não deixe os seus filhos carregar suas dores. Muito bom. Isso é uma coisa que tem na constelação. Porque quando você vai dando para os seus filhos, você não curou, não olhou, e que é o que a maioria acontece. Quer impor que o filho realize o sonho da família, é isso? É mais ou menos isso, né? Porque a psicologia, a psicanálise tem pouco mais de 100 anos. Então, se a gente for imaginar, as gerações para trás viviam padrões assim abusivos, complicados, e até a gente curar isso é um processo. Então, todos nós, em maior ou menor grau, temos desafios aí para lidar com as nossas famílias. Exatamente. Então, quando você começa a dizer, bem, digamos que o padrão da tua família seja assassinato. Eu já atendi uma pessoa que a família dela enriqueceu através de um assassinato. Olha só. E ela escolheu uma profissão, agora nessa geração atual, para compensar isso. E ela não se autorizava a ganhar dinheiro com isso. Ela ficava fazendo assistencialismo dentro da área dela. Entendi. Aí quando a gente foi olhar a dinâmica que estava oculta, o avô dela enriqueceu nesses moldes. Aí teve o avô, e aí teve uma série de situações difíceis. O pai dela honrou o avô e também morreu muito cedo. Então, era uma história assim de assassinato constante.
E aí ela estava no mesmo rumo. Quer dizer, a pessoa que está aqui nesse presente, ela está herdando tudo isso aí? Vem no código da pessoa? Porque, por exemplo, agora vamos falar de uma coisa assim. Vamos falar uma coisa que para ficar mais fácil. A criança, ela ama demais quando ela vem de forma inconsciente dentro do sistema familiar. Então a criança, e ela acha que tem muito poder. Ela acha que vai resolver tudo do papai, da mamãe e da família. E se você observa quem tem criança em casa, pode ver que a criança ela acha que vai salvar todo mundo. Mas se a criança tiver consciência que ela não vai salvar, ela não sobrevive. Então é importante que ela tenha até certo ponto. Até certo ponto. Aí, de forma inconsciente, dependendo dos problemas que tem na família, vai pegando. Aí, geralmente, os filhos mais velhos vão pegando os problemas maiores, aí o filho do meio chega, pega outra coisa. Aí, os filhos mais novos, geralmente, são que pegam menos. Vamos pensar aqui no almoço. Se eu sou mais velha, eu chego, estão fazendo almoço. Se eu chego primeiro, né, que eu sou mais velha, eu vou lavar a louça, eu vou varrer a cozinha, eu vou secar a louça, eu vou ajudar a cortar as batatas, cortar a cenoura. Aí chega o filho do meio. Daqui a pouco ele só vai botar os pratos na mesa e vai botar a jarra com suco, sei lá o que tem. Aí chega o mais novo. Só vai sentar e comer. Só vai sentar e comer, exatamente. É nessa perspectiva. É como se a pessoa não pagasse o preço das coisas, Isso. né? Aí, dependendo da sua ordem dentro do sistema, você vai pegando essas coisas que está inconsciente. Por isso que eu digo, todos nós estamos a serviço dentro do sistema familiar. E aí a gente vai pegar aquilo dependendo da nossa ordem. Entendi. É muito interessante isso aí, porque o Prem Baba também, ele faz... O Sri Prem Baba, acho que você conhece o Prem Baba, né? Ele fala também que a pessoa precisa curar porque o ego, ele diz que são pequenas vozes, são vozes diferentes. Você precisa matando um ego de cada vez, né? Como se fosse... Porque é sempre alguém que vai falando e você vai... Muita gente falou, até se a pessoa tem 30 anos, ela já escutou muita gente falando e tal. E se a pessoa não teve consciência do quanto aquela fala pode interferir no seu sistema, digamos assim, ele trabalha com essa ideia. Eu queria só saber assim, que se dentro do seu trabalho de constelação, eu já assisti algumas palestras de constelação também, e lá eles pegam as pessoas aqui para modelar. E você faz isso durante as suas imersões ou você faz outra metodologia? Eu trabalho o pensamento sistêmico, que é da constelação, como ferramenta. Porque na hora que você entende o pensamento sistêmico, está lá na Bíblia. Princípio para a prosperidade. Honrar pai e mãe. Não só para a prosperidade, como para a longevidade. Legal. É o primeiro princípio com promessa, né? Honrar pai e mãe. Então, se eu faço isso, eu já consigo. Mas fecha esse daí, depois a gente pode voltar. Com relação a vozes, você está falando, tem que ver quais vozes sabotadoras que nos afetam, as que têm a ver com a nossa história. Porque, por exemplo, eu posso dizer assim para ti, chegar e dizer assim, Julimar, como você é incompetente, e entrar aqui e sair bem aqui. Exatamente. Porque na tua história e dentro da tua casa, tu foi muito estimulado. E se você não sabe processar isso, você vai trazer isso para você mesmo e aí vai gerar um outro trauma, né? Mas, por exemplo, essa voz sabotadora só vai te doer se ela estiver conectada com as dores da tua história. Entendi. Entendeu? Entendi. Por exemplo, se eu disser que você é competente, mas dentro da tua família, vocês já têm uma tradição com estudo, sim, você foi muito incentivado, isso é uma coisa que está bem resolvida, vai entrar e vai sair aqui. Exatamente. Agora, se você tiver uma crença de rejeição muito forte, porque a rejeição, tanto paterna quanto materna, foi uma realidade na tua família há 3, 4 gerações. Na hora que você for rejeitado na mínima coisa, você vai ser reativo. Em todo mundo você vai projetar. Aí aquelas pessoas de difícil relacionamento. Entendi. Porque elas vão achar que tá todo mundo atacando e rejeitando elas. Elas nunca vão se sentir... E pessoas que se sentem rejeitadas, elas vibram muito na falta. Olha... Para elas a falta é uma realidade. Elas só conhecem a realidade da falta.
Ou seja, a escassez é a realidade dela, né? Será a realidade dela. E aí as relações que ela vai ter com as pessoas vão ser sempre calçadas aí. Pode ver, tem gente que se conecta com você só pelo sofrimento. Se você chamar para ir para uma comemoração, aniversário, ela não vai. Mas se você chamar ela para ir para o posto contigo ou para o hospital, ela vai. Porque na realidade da história dela, ela só se conecta com os outros. O amor vem pelo sofrimento. Entendi. É verdade. Muito, muito bem colocado, viu? Olha, é incrível como passa ligeiro, né, o tempo. Já estamos quase uma hora conversando já. Coisa linda. E assim, o assunto, ele podia... Tem muita coisa que a gente podia falar, né? Mas você vai conhecer mais. As pessoas ainda podem adquirir a imersão? Elas podem, não, elas devem adquirir a imersão. Como ela tem que ir no teu Instagram para poder... Elas podem ir no meu Instagram, @comunicando-afeto, no direct, ou elas podem ir lá na Livraria Cultural, com a Raimunda, com preço... Ali em frente à Facema, né? Isso. Ali antes um pouco Facema. Antes, né? Na esquina ali. Ali é Arão Reis, né? Arão Reis. Antes da Unifacema... É antes do Colégio Gonçalves. Antes do Gonçalves Dias. Antes do Colégio Gonçalves Dias, um pouquinho, bem na esquina. Isso. Na esquina que vai para o depósito do Paraíba ali, a Livraria Cultural. Pronto, lá com ela vocês podem fazer a inscrição. E lá com a Raimunda, ela está vendendo um preço promocional de R$127, porque é pagamento à vista. Sim. E aí, se você quiser comprar com pagamento a prazo, é R$135. Pode ser lá pelo direct do @comunicando-afeto e pelo telefone 98433 1132. 98433 1132. Muito bom. E não se preocupe que você vai viver uma jornada com uma pessoa que já passou por esse lugar. Nós vamos devagar, né, nesse processo, mas você precisa, que o Julimar estava falando no começo, e eu fiquei pensando muito nisso e acabou que passou. O primeiro passo para tudo é a gente reconhecer. A gente precisa reconhecer que está ferido, a gente precisa reconhecer as coisas em nós que precisam ser de cura. Até para Deus nos curar e os milagres, a gente precisa reconhecer. É verdade. Tem uma história que se conta, né? Que dizem que um religioso, né, estava se afogando, né? Aí pedindo para Deus, me salva, não sei o que, me salva. Aí de repente passa um barco perto e as pessoas, você quer ajuda? E ele não queria sair de lá do lugar onde ele estava apegado ao lugar e a água subindo, e ele estava lá e pedindo a Deus para salvar. Aí disse que ele morreu, né? Quando chega lá em cima, mas eu pedi tanto para ser salvo. Teve um barco que passou lá, você não quis sair de lá, você estava apegado na... Ótimo, arrasou. Quantos barcos já passou na sua, né, vida e você não deixou passar preso ao passado? É verdade. Outra coisa que o Masaharu Taniguchi ensina é que a gente tem que aprender, para a gente pegar uma outra coisa, você tem que desapegar de uma outra aqui que não vai servir mais, né? Tem que desapegar disso aqui para conseguir isso aqui. Por isso que a nova vida vai te custar a velha vida. Exatamente. É isso aí. É muito legal isso aí. Gente, obrigado aqui a Rafa, né? Rafa Barbosa, obrigado por ter vindo. E eu acho que assim, você deu aqui muitas dicas importantes que vão ser aprofundadas lá na imersão. Porque assim, aqui só foi mesmo a parte superficial da discussão, porque quando você vai para a vida de uma pessoa, nossa, é um universo, cada ser humano, né? E para mim, aquela fala que você disse inicialmente, que eu despertei para essa pergunta em 2016, quando eu conheci a Seishonoye, que para mim é a pergunta fundamental na Terra, né? Nessa existência, digamos assim. Quem sou eu, né? Para mim essa é a pergunta mais desafiadora de ser respondida. Não sei se você já sabe quem é você que está em casa, você que está em casa. Já se perguntou? Já se deu o direito de se perguntar quem é você? Eu acho que é o grande desafio da humanidade, é isso aí, viu? Agora eu vou te colocar outra pergunta dentro dessa. Para eu saber quem sou eu preciso entender qual a cura que eu tenho negado em mim.
Olha. Cristo, quando vai estar diante do homem que está enfermo há 38 anos, Cristo pergunta: tu queres ser curado? Aí eu e você, na nossa ignorância, podemos dizer: é óbvio que alguém que está doente quer ser curado. E por que Cristo insiste de novo e olha no olho dele e pergunta: queres ser curado? Ou seja, tu reconhece que tu está disposto a não viver mais essa vida e ir para uma nova vida. Por exemplo, se eu sou cega e eu vou ser curada da cegueira, eu não vou mais pedir esmola. Eu vou ter que me responsabilizar, arregaçar a manga e criar uma outra estratégia para ganhar dinheiro. Você está disposto? É autorresponsabilidade já, né? É. Maravilha. Obrigado aí, o Ibson Carvalho, né, que está com a gente aí. Um abraço aí a todas as pessoas que nos acompanharam e outros que ainda vão acompanhar. É um tema que eu acho que é fundamental para todo mundo. Agora, é aquela questão da conexão e de estar na frequência, né? De querer o assunto, né? O tema. Pronto. Tem que ter frequência para conectar com a E você chegou num ponto, né, muito interessante. Eu vou agora, usando isso que o Julimar falou e do querer ser curado de Jesus. Toda vez que chegar o livro que você precisa ler, você negar. Chegar o filme que você precisa assistir, você negar. Chegar a terapia que você precisa fazer, você negar. O curso que você negar, você está dizendo não para a cura que está passando por você. É o barco. É verdade. E quanto mais você disser não, você está em negação. E quem está em negação, o problema vai sempre se levantando maior e maior. E vai chegar uma hora que o problema vai se levantar e vai te constranger. E todo mundo vai perceber aquilo que você está negando. E aí vai ser muito mais sofrido você fazer esse movimento. Já abraça, paga o preço. Se você vê que você está negando, olha com amor. Por que eu estou negando fazer aquele curso? Por que eu estou negando ler aquele livro? Por que eu estou negando de conversar com aquela pessoa? Isso. Por que eu estou negando de buscar uma ajuda profissional? Ou por que a pessoa está se isolando dentro de casa, né? Porque hoje tem muita gente nessas condições também, né? Então, por que passa essas ideias, esses pensamentos, né? Às vezes suicidas, às vezes, enfim. São coisas que você precisa curar dentro de você, né? Nosso corpo é perfeito, né? A gente só precisa... tem até uma... Só para fechar, né? São 13h25. Nossa. Tem pessoas que falam que muitas vezes não é aprender mais, é desaprender, né? Eu achei legal essa fala da... Você arrasou. Que é o esvaziar de si mesmo. Esvaziar. A gente tem a mania de resolver as coisas no próprio braço, de achar que a gente controla. Isso aí é a pior ilusão. E quanto mais a gente acha que tem controle sobre as coisas, mais a gente se torna pessoas ansiosas, nervosas e deixa as coisas escapar pelas mãos. Porque um aluno meu falou uma coisa tão bonita. Ele disse assim: professora, é abraçar o mundo com o braço curto. Legal, é verdade. Né? Então, muito deixar soltar e ver o que a vida vai dizer. Por exemplo, eu amei a nossa entrevista, porque a nossa entrevista tem vida. Exato. A gente está deixando a vida acontecer aqui dentro dessa conversa. A gente tem visões de mundo diferentes em alguns momentos. Exato. E tá tudo lindo, a gente fluiu, né? É verdade. É isso. Então, você tem sido caminho de vida ou caminho de morte? Exato. A vida tá viva aí diante de você e você tá dizendo não para a vida? Questão que a gente possa crescer, né? Que a gente possa vibrar noutra frequência, né? Interessante. Vibrar noutra frequência vai lá para a Bíblia de novo. Tem uma fala, eu acho que na Bíblia está escrito assim: Deus vomitará os mornos, né? Eita, eu amo essa daí foi... Você tem que deixar de ser morno nessa vida. Vamos mudar de frequência, tá? Vamos esquentar esse negócio aí, porque quando você esquenta, você pode dobrar, pode fazer o que quiser, né? Quando você tá... E o fogo de Deus é vida, é você ir com ousadia. Você está em outra frequência, a coisa acontece, né? Verdade. Olha, Rafa, sucesso lá na sua imersão, né? Na imersão de muitas pessoas que também vão participar. É um dia de quê? É no sábado. Sábado. Daqui a 2 sábados, né? 15 de julho. Deixa eu ver aqui depois. Eita, começa que horas? 8h30. Aí a gente tem pausa para almoço, depois volta às 19. Vai até às 19, né? Volta às 2 e vai até às 19.
Olha, pois se brincar, eu vou até participar desse evento. Oba, tô feliz. Porque eu tô vendo que... Deixa eu ver bem aqui. Esse domingo eu tô no plantão, no outro eu não tô, não. Aí, pronto. Eu acho que vai dar. Vai. E você também, vem com a gente, vamos participar. Pronto, eu vou fazer minha inscrição, viu? Ótimo. Vale a pena. Eu acho que tudo que a gente puder destravar para poder crescer nessa vida vale a pena, né? Crescer é se elevar enquanto ser humano, né? A gente precisa disso. O mundo está precisando disso, eu acho. E não vai ser só eu, tá? Tem uma profissional da medicina integrativa, que é a Ana Cristina Ximenes, que é uma ótima médica. A medicina integrativa trabalha com essa questão da espiritualidade, né? Na condução do tratamento do paciente. E o paciente, ele é um coautor da cura dele. E aí nós vamos trabalhar essas questões hormonais. Às vezes a gente quer desistir e está faltando equilibrar o hormônio. E a questão hormonal, um desequilíbrio, ela afeta a nossa saúde mental. Então a gente vai trabalhar mente, entenda-se corpo, emoção e espírito. Muito legal. Olha, que legal. Que entrevista rica, viu? Muito rica, muita informação, muito conhecimento que você possa aproveitar, viu? Você está em casa aí. E a gente volta amanhã com mais Panteão Cast. Eu quero lhe agradecer. Se você quer deixar esse espaço aí para suas considerações finais. Muito obrigado por ter vindo. E tenho certeza que as pessoas que vão participar da imersão vão aproveitar. Eu já estou me candidatando aqui a participar. Eu vou adquirir lá o ingresso na imersão para me conhecer mais, né? Porque no fundo é isso, disso que se trata, né? Fica à vontade. Muito obrigado por ter vindo, tá? Olha, Julimar, eu quero te agradecer do fundo do coração. É isso que é legal da gente ver nosso propósito. A gente encontra pessoas que nem você na vida. Gratidão mesmo, de verdade, gente. Foi uma conversa muito rica, porque a caminhada de quando a gente está se conhecendo, às vezes ela é solitária e precisa ser por um momento, para depois a gente transbordar na vida do outro, né? Então é uma alegria quando eu encontro uma pessoa tão acolhedora que abraçou, né, essa conversa, porque essa conversa é um afeto, é uma coisa que nos engrandece, que nos ajuda a caminhar para o mais, assim. Eu quero te agradecer e eu quero dizer para você, sai dessa escassez, porque sempre cabe mais, como diz a minha professora Daniela Flieger, quando a gente acha que tá bom, estamos na escassez, porque sempre cabe mais, e para caber mais eu tenho que me conhecer. Então eu espero vocês dia 15 de julho, daqui a 2 sábados, no Hotel Alecrim, das 8h30 da manhã até as 7 da noite. E vamos juntos viver essa cura, porque eu também vou viver cura. Vamos viver uma cura coletiva. Verdade. Maravilha. Gente, um abraço e até amanhã com mais um Panteão Cast. Valeu. Panteão Cast.